Olá, amados do Senhor. Mais um dia aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu tô aqui para responder uma pergunta que uma amiga muito querida minha me fez agora nos últimos dias, que não é fácil de responder, né? É uma pergunta filosófica que envolve muito tempo de discussão, né? E a pergunta é a seguinte: por que Deus permite que a gente passe por tanto sofrimento, ou por que Deus não nos livra, né, de todo sofrimento, se Ele é amor, né? Seria mais ou menos essa pergunta que ela fez para mim. Mas essa resposta é uma resposta simples, né, e também complexa ao mesmo tempo. Mas eu vou explicar para vocês, porque como se refere a Deus, né, eu vou buscar na palavra dele o que ele, por que veio o sofrimento para o ser humano, tá? E isso tudo começa lá na formação do homem, quando Deus criou os céus, criou a terra, né, criou as águas, em Gênesis capítulo 1, tá? Então Deus fez a terra, né, Deus estava lá sozinho, né, ele, o Espírito Santo e Jesus, e ele disse, né, vou fazer a terra, criou a terra e resolveu criar uma criatura especial, tá? Então, Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Aqui é Gênesis 1, 26 e 27. Primeiro livro da Bíblia, tá? Quando começou a formação de tudo. Aqui Deus disse, façamos o homem. Aí já dá para ver que tem Jesus, o Espírito Santo e Deus. Já existia uma trindade aí no início, tá? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, por isso que não é faça o homem, é façamos. Já existia essa trindade. E Deus não nos fez como os animais, como, né, esses outros seres que habitam, né? Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, tá? Então, o que Deus colocou dentro de nós foi o livre-arbítrio. Como ele, né, ele tem a racionalidade dele, né, nós também, seres humanos, temos a nossa racionalidade, temos a nossa convicção, e ele colocou dentro de nós o livre-arbítrio. Isso ele nunca Deus vai obrigar você a obedecer ele, né? Nunca Deus vai obrigar você a amar ele. Isso é algo que você escolhe dentro da tua vida, é o teu livre-arbítrio, e Deus nunca vai obrigar você a amar a Deus, a obedecer a Deus, a buscar a Deus. Isso é uma coisa tua, porque Deus não quer o amor obrigado, entende? É como se um pai obrigasse um filho a amar ele. Ninguém pode obrigar outra pessoa a amar, né? Então, Deus também, ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? E dentro de nós ele colocou o livre-arbítrio. Vamos um pouquinho mais para frente porque é bastante coisa. A formação do homem. Capítulo 2, versículo... pode ser a formação do homem, versículo 4 em diante. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então, no meio do jardim, Deus colocou duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para o versículo 16. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então Deus aqui deu uma ordem, né? Pode comer de todas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. Deus pediu uma única coisa. Havia uma única lei nesse jardim, que era não comer daquela árvore. Tudo era lícito, né? Daí Deus formou a Eva, fez uma companheira para o homem, para ele não ficar só. Aí vamos lá para o capítulo 3. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E, né, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, aqui, né, o homem põe as culpas na esposa, a esposa põe a culpa na serpente, enfim. Aí o Senhor fala para a serpente, né, dá o castigo para a serpente, e aí fala também para o ser humano, para o homem e para a mulher, que a mulher terá dores na hora do parto, né, não era para ser tão sofrido o parto. Aí Deus também coloca espinhos, ervas daninhas na terra, amaldiçoa a terra por causa do nosso pecado de desobediência. Diz para o homem que com o suor do rosto ele vai trabalhar, não era para o nosso trabalho ser tão sofrido, né? Nós deveríamos ter uma vida um pouco mais tranquila, melhor. Não, mas agora com o suor do nosso rosto nós vamos comer o nosso pão. Então isso foram alguns dos castigos que Deus colocou ali pela desobediência. Mas o que eu tenho a ver com o que Adão e com a Eva fizeram, né? Eles, se eu estivesse lá, será que eu não teria feito a mesma coisa, né? Eu acredito que com certeza qualquer um de nós teria feito a mesma coisa, porque todos os dias a gente sabe que a gente desobedece a Deus, né? Então, não podemos culpar só o Adão e a Eva, amém? Somos todos nós iguaizinhos a eles, né? Quem diz que não, pense bem e reflita, né? O que faria se fosse Adão e Eva lá na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. E além dos espinhos, né, das ervas daninhas, das dores do parto, a serpente ia ter que rastejar.
entre outras coisas, né, o suor do rosto para nós comermos o nosso pão, também veio a morte, né? A morte que é o nosso principal castigo, né? Aí lá no versículo 22, tá? Do capítulo 3, versículo 22, 21 e 22, né? Então, continuando, daí Deus deu tudo aquilo ali. E então fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir deu uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus proibiu que Adão e Eva voltassem lá no jardim do Éden e comessem o fruto da árvore da vida, fruto da vida eterna, né? Imagina se nós, pecadores, né, que temos tanta maldade dentro de nós, pudéssemos viver eternamente aqui nesse mundo caído, né? Quanta maldade nós teríamos que suportar, porque se ninguém tivesse, né, consciência de que um dia, né, Deus vai nos pedir contas do que nós fizemos com a nossa vida, o que vai acontecer? Nós íamos ser eternamente pecadores. Seria insuportável viver nesse mundo, né? Hoje a gente olha assim, eu vejo, né, tem crianças, por exemplo, sofrendo lá na África ou aqui no Brasil mesmo, passando fome, e eu fico muito triste, né? A gente fica muito triste e não sabe às vezes o que fazer, como ajudar. E elas são inocentes, são crianças inocentes que sofrem, né? Mas por que elas têm que sofrer, né? Por que elas sofrem, né? E eu digo que não é culpa de Deus o sofrimento dessas crianças. O sofrimento dessas crianças vem pelo próprio pecado do ser humano. Porque se nós fosse menos egoísta, nós já teríamos resolvido o problema da fome. Muitas questões hoje teriam sido resolvidas já. Se nós tivéssemos mais amor, mais compaixão, né, dentro da gente. Então, muitos problemas já teriam sido resolvidos no mundo se nós não fôssemos tão egoístas, tão maldosos, né? Então, o pecado é da humanidade inteira. Amém? Por isso que, infelizmente, né, existe a morte, existem as consequências do nosso pecado, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher todos os dias o bem ou o mal, né? A vida ou a morte diante de nós, porque quando nós escolhemos o mal, a gente está escolhendo um caminho de morte, com certeza, caminho de trevas. Então, todos os dias Deus nos convida para estarmos com Ele, para buscarmos a Ele, para estarmos, né, na presença dEle. E aqui no Brasil nós temos liberdade de culto, né? Podemos aprender sobre a palavra dEle. Cada esquina tem uma igreja. É questão da gente se dispor e buscar. Aqui não é proibido falar de Jesus. Graças a Deus moramos num país livre e nós podemos falar abertamente da palavra de Deus, né? Mais do que sermos desprezados por alguns, né? Não vai acontecer, né? Creio eu. Então, vamos falar do amor de Jesus, vamos buscar Jesus, vamos estar procurando Deus, buscando uma igreja para estar congregando, para estar aprendendo. Mas não é só tristeza. Assim como por um homem entrou o pecado na humanidade, né? Adão, veio toda essa consequência do pecado, por um homem também veio a salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, também fala da nossa salvação. A vida eterna nós vamos ter lá na glória com o Senhor, né? Esse mundo aqui é só um princípio para tudo, né? Na verdade, a vida eterna, né, que a gente vai conquistar, né? Vai ser uma conquista para os amados,
vai ser através de Jesus, né? Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele, Jesus, né? Então a missão do Filho, João, capítulo 3, versículo 16. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então, com essa palavra, né, de ânimo, né? Porque nós temos tanto sofrimento? Porque existe pecado na face da terra. Simples assim, né? Porque o pecado habita em nós, habita no nosso meio. O pecado são as coisas ruins, a desobediência, né? A palavra de Deus. Mas, assim como o pecado existe, também existe um Salvador. A pessoa que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Se arrepende verdadeiramente, né, com sinceridade no coração de todas as suas maldades, seus pecados, Jesus vem e perdoa, né, e nos ajuda a sermos pessoas melhores, nos ensina como caminhar, né, nos dá força, nos dá ânimo quando precisamos, nos renova as energias, nos renova as forças quando precisamos e no fim das contas, ainda nos dá a vida eterna, que é de graça. Amém? Não precisamos pagar nada. A salvação é gratuita, basta crer em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a nossa vida, né? Fiquem bem, em nome de Jesus.